Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O assunto será justamente uma injeção a mais de adrenalina celestial nas veias da igreja para que ela prossiga com essa empolgação, prossiga com esse entusiasmo, fazendo discípulos, plantando e apoiando plantadores de igrejas, claro, na ordem certa, não é? De acordo com o direcionamento do colégio pastoral, expandindo o reino para a glória global de Cristo. E aí eu resumi a lição de hoje em 3 pontos. Eu fiz até um postzinho, mas eu vou postar depois. Abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Deus, capítulo 2, versículo 9. No dia de ontem é tão bom você ensinar e você perceber que as pessoas estão aprendendo e estão levando a sério o que aprenderam, não é, João? Presidente do PH. No dia de ontem, por volta das 11 horas da noite, eu recebi uma mensagem do diácono Guilherme, lá da IPB Limeira, de uma das IPs. Lá tem mais de 15 IPBs. Eu morei lá 1 ano e 8 meses. E a mensagem foi: reverendo, eu estou aqui preparando a liturgia para amanhã, que é hoje, e eu lembrei do Senhor. Que o Senhor sempre, quando iria pregar aqui, pedia-nos para abrir a Bíblia assim. Abramos a primeira carta de Deus. Como é gostoso isso, não é? Você ser lembrado por coisas boas. Presidente Manuel, é muito bom, guerreiro. É muito bom. É o diácono Guilherme. Então, estou compartilhando com vocês porque é tão bom você ver a igreja aprendendo, a igreja avançando. Então, vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Carta de Deus. Ele deu essa ênfase. O Senhor sempre disse aqui, carta de Deus, porque é a carta de Deus. Vamos lá? Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que o nosso querido irmão Juan nos trouxe aqui uma pastoral, relembrando os incentivos celestiais para prosseguirmos na jornada. Esse foi o tema dele. Incentivos celestiais para prosseguirmos na jornada cristã, que é difícil. Primeiro, está difícil, mas continue. Temos uma herança reservada para nós. Então, quando complicar a coisa, foi o que o Juan disse, Deus tem uma herança, fica firme, fica firme. E ainda diz mais, característica dela, não pode ser destruída, não pode ser manchada ou maculada, e jamais murchará. Ao Senhor toda glória. E aí o amado Juan também nos abençoou dizendo, a jornada é difícil, mas fica firme. Se você tem medo, se você pergunta, será que eu vou chegar lá? Juan nos lembrou e disse que o próprio Deus, pelo seu poder, Ele nos preserva, Ele nos protege, para que lá cheguemos, e lá chegaremos, e dessa herança nós usufruiremos. Lembra a pastoral? Foi na primeira carta, não foi? Não foi? Primeira carta de Deus. Aí agora um salto para o capítulo 2, e eu não combinei isso com o Juan. Eu o escalei para a pastoral de hoje, não disse o texto, que eu poderia como docente. Eu não disse o texto. Inclusive, agora em janeiro, os presbíteros estarão pregando, e até o texto, a série que vão pregar, sou eu que elaboro. Isso é presbiterianismo, é fé reformada. Até os textos eu indico. Pelo menos os textos básicos. Mas para o Juan eu não disse. Eu dei essa liberdade para ele. E ele escolheu 1 Pedro.
Agora observe que interessante, Vívia, que aí a gente dá um pulo para o capítulo 2. É como se Pedro dissesse, olha, mas tem um porém, até lá, até chegar lá, até chegar lá, e lá vocês usufruirão dessa herança eterna, precioso, maravilhoso, diácono Juninho, porque tu és precioso mesmo, guerreiro. Até chegar lá, tem uma obra a ser feita, Silvio, não é? Senão a gente cruza os braços, não é? E fica usando de escapes. Até lá, existe uma herança eterna reservada no céu para nós. Não pode ser destruída, ninguém pode maculá-la ou manchá-la, ela jamais murchará. Será que eu vou chegar lá? Deus nos guarda, nos preserva pelo seu poder. Só que até lá, Sônia, existe uma obra a ser feita aqui. Não é, Carol? Existe uma obra, existe uma missão aqui para ser feita. E aí Pedro nos convoca para essa missão. O povo que estava lá na diáspora, o povo que estava lá tendo seus bens confiscados, tendo que deixar sua cidade, sua zona de conforto, depois de ser consolado com esses incentivos celestiais para que eles prosseguissem, herança e poder de Deus, aí Pedro diz, agora preste bem atenção. Entre o já e o ainda não, tem uma jornada. Tem uma jornada para ser trilhada. Está lá em Hebreus. Existe uma corrida, uma carreira cristã, uma corrida cristã. E a jornada da igreja está aí, ó. Um dos resumos, poder de síntese de Pedro, dada por Deus, identidade. Vós, porém, sois raça eleita. Está difícil, mas não se esqueçam a identidade de vocês. A identidade impede de vocês sofrerem de amnésia quanto à visão, quanto à missão. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a missão, as virtudes, as propriedades, os atributos, as perfeições daquele único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos identidade aí, e nós temos a missão. Daí 3 verdades que, alicerçado nesse texto, queremos destacar aqui para vocês. Ok? Preste bem atenção nessas 3 verdades. E depois eu vou postar no grupo da igreja. A primeira verdade, atentem bem. Eu vou citar primeiro e depois o texto, Sueli. Na igreja, preste bem atenção, na igreja, ou seja, entre nós, somos todos ministros uns dos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Essa é a primeira verdade, alicerçada plenamente nas Escrituras. Então eu vou repetir. Na igreja, ou seja, entre nós, somos todos ministros, ou todos somos ministros uns dos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Todos temos um ministério na igreja, no corpo. Por isso começamos assim, na igreja ou entre nós, todos somos ministros uns dos outros. Agora, conforme o dom, Sérgio, que cada um recebeu. Tem base bíblica, pastor, de sobra. Nós vamos ficar apenas com 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, carta de Deus. A primeira carta de Deus, escrita por Pedro, capítulo 4, versículo 10. Observem, se não é essa a verdade que Pedro, para a qual nos convoca, olha a ideia aí de serviço. Leiam juntos.
A igreja, eu desejo ouvir carinhosamente, sem coagir, sem impor, porque eu não sou dono da igreja, o dono é Cristo, ainda que Deus não tenha nos dado prerrogativa pastoral para muitas vezes ter que impor autoridade, se impor, mas nunca coagir. Quero ouvir a igreja. Vamos lá, igreja. Agora vamos lá. Vamos lá que eu resolvi pregar um sermão textual, usando apenas esse versículo. Um sermão textual, ele muitas vezes usa apenas um trecho da palavra ou uma perícope, ou ele usa muitas vezes só um versículo. Eu usaria a última parte como tema. O que faz um bom dispenseiro da graça de Deus? Número 1, ele serve. Número 2, conforme o dom que ele recebeu. E aí, eu encerraria. Necessariamente, né, pastor Renato? Esse homem de Deus precioso. Não tem que ser 3 pontos. Não é Beto, Rosa. Não tem que ser 4 pontos, né, Valberto? Valberto. Ah, Valberto. Toda hora, Valberto. Ontem falando com uma ovelha preciosa, daqui a pouco eu troquei o nome. Calma, não é, Raquel? Pode ser 2 pontos. Tem sermão que 1 ponto está resolvido, 2 pontos está resolvido. Tem pastor que já não segue, ele não é cartesiano na homilética dele, ele vai caminhando com a igreja, ele não cita 1º ponto, 2º ponto, 3º ponto, 4º ponto, ele vai expondo o texto. Mas eu pregaria assim, de trás para frente. O que faz um bom dispenseiro da graça de Deus? Ou eu poderia começar: o que nós somos diante dos bens de Deus? Primeiro, dispenseiros da sua graça. E como dispenseiros, devemos servir uns aos outros. E terceiro, cada um conforme o dom que recebeu. Então veja agora, cada um conforme o dom que recebeu. Então preste bem atenção, meus irmãos. Teremos um 2025 triplicadamente melhor do que foi 2024, se cada um aqui entender que nós somos ministros uns dos outros. Raquel ministra na vida de Fátima conforme o dom que ela recebeu. Fátima ministra na vida de Carol, conforme o dom que Fátima recebeu. Carol ministra na vida de Leia, conforme o dom que Carol recebeu. Leia ministra na vida de Jade, conforme o dom que recebeu. Jade ministra na vida de Vivian, conforme o dom que recebeu. Vivian ministra na vida de Natália, conforme o dom que Vivian recebeu. Natália ministra na vida de Silvânia, conforme o dom que Natália recebeu. Silvânia ministra na vida de Mônica. Para identificar aqui a de Recife. Tem a Mônica de Recife, tem a Mônica Madalena Baiana. Está ali no trabalho, né, João? A esposa de João. É muita Mônica aqui agora, graças a Deus. Tem a Mônica de Isaac. E aí Mônica ministra na vida de Carla Gil, conforme o dom que recebeu. Carla Gil ministra na vida de Sueli, conforme o dom que recebeu. Sueli ministra na vida de Glau, conforme o dom que recebeu. Glau ministra na vida de Magali, conforme o dom que recebeu. Magali na vida de Flávia. Flávia na vida de Fabiane. Fabiane na vida de Vera. Vera na vida de Virgínia. Virgínia Sônia. Sônia Tiara. Tiara Manu. Manu Janai. Janai Edneia Priscila, e Priscila agora vai fechar, porque senão eu vou cansar, com aquele amém bem forte, de acordo com a sua voz, Priscila. Se você não tomou remédio, hoje é melhor, vamos lá. Priscila, e todos dizem? Ixi. Comeu cuscuz hoje não. Priscila, todos dizem? Amém. Entende, queridos? Mas pastor, precisa ficar repetindo? Não precisa, a gente precisa repetir. Às vezes, carinhosamente, é necessário desenhar mesmo, gente. Aí vou para os homens. Aí o Silvio ministra na vida de Lázaro, conforme o dom que Silvio recebeu.
Aí o Lázaro ministra na vida de Sérgio, conforme o dom que Sérgio recebeu. Conforme o dom que Lázaro recebeu. E o Sérgio ministra na vida do presbítero Jorge, conforme o dom que recebeu. Jorge ministra na vida de Marcelo. Marcelo na vida de Carlinhos, carinhosamente. Não é? É um carinhosamente. Carlinhos ministra na vida do Carlos. Carlos Valber. Valber Ed Kennedy, Ronielso, Paulo Pacheco, Guilherme, Daniel, Manuel, João, e por aí vai. Presbítero Eduardo. Agora é cada um conforme o dom que recebeu. Queridos, quando uma igreja ela faz isso, meu irmão, pode conselho pastoral. Nós já estamos vendo isso aqui acontecer, e é porque ainda, nesse quesito ainda, eu posso dizer que estamos ainda aí em 50% dessa consciência e prática. Imagina a igreja com essa consciência e prática de 100%, Raquel. Hoje nós estamos tirando fio de cabelo já para ver como vamos expandir esse templo, porque não é expandir por expandir não, a necessidade é para ontem. Agora, tu imagina esta amada igreja tendo essa consciência de 100% de uma prática, pelo menos de 90%. Eu vou repetir aqui, para a glória de Deus. Não é um crescimento pelo crescimento, mas é um crescimento para a glória de Deus, saudável. Um crescimento para ter uma base forte e plantar mais igrejas e apoiar mais plantadores e avançar. Eu já falei aqui, vou repetir. Eu tenho dito aqui lá no individual, para os presbíteros, porque a gente vai ter uma reunião só para isso em 2025. Só para isso. O que fazer? Porque espaço é urgente. Um espaço emergencial, mas o espaço emergencial ele não pode ser fora do projeto, senão é desperdício de dinheiro. Não é? Está aqui os feras aqui, graças a Deus. Mas eu tenho dito, pode botar hoje um espaço para 200 pessoas a mais, que com 2 anos essa igreja está de novo dizendo, e agora? Se cada um aqui entender isso, na igreja ou entre nós, somos todos ministros uns dos outros, conforme o dom que recebeu. Aí, meu irmão, mais 200 membros, aí pode chegar pedidos, tá? Que vamos avaliar. Nosso irmão, pastor fulano de tal, quer plantar uma igreja em Casa Nova, de pé no acelerador, vamos lá. Nosso irmão fulano de tal quer plantar uma igreja saudável em Lagoa Grande. Pé no acelerador, vamos lá. Isso é para o ministério de cântico. Isso é para a sonoplastia. Isso é para os nossos diáconos. O nosso DI. Nós queremos ver o ministério Zaqueu Kids avançando este ano. As crianças também são alvos, são campos missionários. Campos missionários. Como é que é, pastor? Sim, eu quero fazer uma reunião em 2025 também com o DI e com Zaqueu Kids. E o nome tem que ser esse, Zaqueu Kids. Partir para cima. Nós temos que ir também para a periferia da cidade. Aí você diz, mas pastor, quem mora na periferia da cidade... Esse nome às vezes ele é meio pejorativo, não é? Mas vamos lá, quem mora nesses bairros mais distantes, da periferia, não vem para aqui, mas quem diz que estamos buscando membros apenas para a primeira? Se não pode vir para aqui, a gente vai para lá. Se a gente vai para lá, a gente planta lá também, não é? Claro, primeiro tem que ter a base forte, mas a base forte Deus está nos dando. Você sabe com quantas cartas nós já recebemos agora, pronto só para oficializar mais membros? Só na mesa do conselho já deu entrada já 4, mas tem mais 2 para receber. Ah, sim, é porque o Luiz sabe como é que é, né? Luiz eu já conto como daqui, mas colocaste bem, não é? Ela foi e voltou. Isso. Não aparece, não é? Não, mas eu conto afetivamente, não é? Então já pode, ela que diz, né? Você pode pedir, a gente já pede. Não, estou contando com ele também. Alexandre, Vera, tá? Já é uma delas.
Mas tem outros aqui, carta já chegando. Tem o Valber, já foi enviado, esperando só a carta chegar, da irmã dele também. Deus está mandando gente. Deus está mandando gente. Tem casais, foi um jovem para ali hoje, novo convertido. Já enviamos ele hoje para a classe catecúmena. Tem um casal recém-chegado de Aracaju, que decidiu caminhar conosco. O marido é crente, a mulher não, o marido já quer também. O que é que eu faço, pastor? Querido, é Deus. Deus está dizendo o seguinte: ei, eu estou dando. Eu estou dando. Mas eu estou dando para que vocês avancem. E aí, como bem disse Neuma aí, Luísa é talentosa também na área dela, hein? Hein, Daniel? Vamos lá, garoto. É isso aí, Daniel. Conforme o dom que recebeu. Eu cheguei aqui quinta-feira, não é de hoje não. Eu já falei muito do Diácono Cabral, eu posso falar de outros aqui, mas eu vou escolher hoje o Daniel. Cheguei quinta-feira aqui, com o gabinete pastoral, aí Daniel chegou também. Eu fui abrir o gabinete, liguei o ar-condicionado, primeiro eu ligo as luzes aqui. Eu não preciso pedir nada. É impressionante. Ele já pega a vassoura. É isso, gente. Conforme o dom que recebeu. Já foi lá, já pastor, a chave para eu abrir ali, para eu pegar aqui e tal. E eu no meu posto, aconselhando a ovelha. E Daniel, aí eu termino, eu tenho que incentivar. Quando eu saí do gabinete que ele estava, eu falei: meu irmão, Deus seja louvado pela tua vida. É isso. Eu estava até pensando aqui, Diácono Nelson, no sentido amplo, eu vou começar a colégio pastoral. Isso aqui eu posso colocar cooperadores, Diácono Luciano. Cooperadores por diáconos. Necessariamente não precisam estarem ordenados, não. Quem sabe no futuro esses não venham ser, não é? Escolhidos pela igreja. Cooperadores, que já vão aprendendo, não é? Vão trabalhando. Então vejam, somos ministros uns dos outros. Agora é cada um conforme o dom que recebeu. No meu caso, Deus me chamou para ser ministro da palavra. Então eu ministro a igreja, tanto no ministério público como particular. Palavra, 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 palavra. Mas já tem irmão aqui que é o da misericórdia. Eu olho para a ovelha aqui que é da misericórdia, né, amigo? Quando acontece alguém com alguém, já quer ir lá, já quer socorrer. Então vamos adentrar 2025 reforçando essa consciência de que somos todos na igreja, ou entre nós, somos todos ministros uns dos outros. Agora, conforme o dom que recebeu. Eu preciso dar uma trabalhada aí, porque onde é que acontece o problema aí? É que alguns acabam até entendendo a mensagem, mas quer ministrar para o outro conforme o dom que não recebeu. Não faça isso, porque vai se frustrar. E aí, como docente da igreja, pastor, tem que ter a visão do alto, vou ter que perceber e eu vou ter que socorrer quem está ministrando com um dom que não recebeu. Porque quando a pessoa ousa ministrar com um dom que ela não recebeu, ela está enterrando o seu próprio dom. Não é, Vamberto? Seu próprio dom, não é assim, Aldino querido? Aí quando Carla Gil enterra o dom que Deus deu a ela, a igreja fica sem usufruir do dom que Deus deu a ela. Leni, entendem? Ei, não é só o ministro da palavra que edifica a igreja, não. O ministro da palavra edifica a igreja, principalmente no ministério da palavra. Aí eu amo John MacArthur, aí eu amo mesmo esses caras da tradição bíblica reformada, John Stott. Você pode ler a literatura desses caras. A principal tarefa do pastor é pastorear a igreja pela pregação fiel da palavra. Agora, uma pregação com calor e luz. Luz e calor. O que você entende pelo... Isso é verdade, Nando. Obrigado. Obrigado. Como é bom ser cuidado, não é, Juninho? O que você entende por luz e calor? Quando Lloyd Jones, no livro clássico dele, Pregação e Pregadores, diz: tem que ter luz e calor. O que você entende na mente de Lloyd Jones quando ele diz: a pregação tem que ter luz? Ela tem que ter a verdade bíblica, luz. Tem que ser como a Bíblia manda. Não é o que eu acho, o que eu penso, as minhas elucubrações. Não é
Isso não impede que eu tenha uma homilética criativa, não impede. A homilética também tem espaço para você ser criativo na elaboração de temas. Um colega lá do Espírito Santo entrou em contato comigo e disse: rapaz, como é que eu acho massa, você consegue criar assim, elaborar temas, títulos assim que resume bem. Me deu uma dica aí, você tem lido o quê? Não impede, sem forçar o texto, mas luz. Mas o que é o calor na pregação? A luz sem o calor, ela fica apenas como aula, como discurso vazio. O que é o calor aí da linguagem de Lloyd Jones? Os puritanos usavam essa linguagem. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo iluminando, o Espírito Santo aplicando, o Espírito Santo ministrando. Os nossos pais reformados sempre diziam: o ministro primeiro na igreja, e muito especialmente na hora da pregação, é o Espírito Santo falando na palavra, com a palavra, pela palavra, à igreja. Eu sirvo conforme o dom que eu recebi. Até mesmo entre nós pastores, que temos o mesmo ofício, Deus ainda dá ênfase de dons. Até entre nós pastores. Você percebe que tem pastores que tem uma ênfase mais voltada mesmo especificamente para a área do aconselhamento. Todos os pastores têm que ter, mais um, Deus dá a mais. Outros do governo mesmo, da administração. Já são outros, é a ênfase apostólica. Por favor, não defenda aqui o ofício apostólico hoje não. Mas o dom, a ênfase, sim. Tem homem que Deus levanta para expandir mesmo a igreja. Você não encontra esses homens aqui pensando apenas aqui não. Eles sempre expandindo. Eles não se contentam não. Vamos fazer um tempo para 100 membros. Eles não se contentam, esses homens não. Eles querem sempre expandir. Agora não é para a glória deles, é para a glória de Deus. Essa é a primeira verdade. Servir uns aos outros, conforme o dom. Sirva, Léo. Sirva. Quer conversar comigo, quer orientação? Pastor, eu tenho percebido que a minha área é essa. Como eu faço? A gente senta. Vamberto, vamos lá. Sirva. Sirva, Aldino. Sirva, Vera. Virgínia. Tem dificuldade para entender? Sirva. Eu acho interessante Leia. Está na alma dela. Já perceberam já na alma dela qual é? Se Leia perguntar para ela: Leia, um dos componentes do Ministério de Canto, escalado para hoje, gripou assim de forma... Tu podes? Qual vai ser a resposta de Leia? Na hora. Está na alma. Está na alma dela. Toda quinta-feira eu olho, raramente eu não vejo. Quem está ali? Leia. Próxima quinta-feira eu olho e está ali? Leia. Eu devo me alegrar. Mas ao mesmo tempo fica aí um trabalho de proatividade para os outros, não é? Vamos trabalhar. Não enterre o dom que Deus te deu. Aperfeiçoe. E Ele te deu para você usá-lo com sabedoria, com conhecimento, com prudência. Agora, o teu dom, não queira usar o dom que Deus não te deu. E aí, por favor, aí você evita problema na igreja. Não queira usar o dom de ministro da palavra, de pastoreio, se Deus não te chamou para isso. Aí quando você tem essa consciência, aí você não interfere. Você dá dica, você dá ideias, mas você não interfere. Eu estava vendo hoje um determinado pastor de uma cidade de São Paulo, onde ele assumiu a igreja, tinha 600 membros. Eu não vou aqui entrar no mérito da coisa, não. Só quero dar um exemplo apenas, gente. Porque o que eu vou narrar aqui precisa sentar com calma, precisa... Hoje a igreja tem 22 mil membros. Aí se você perguntar, pelo menos, sem fazer comentário aqui sobre o mérito da coisa em si, como é que essa igreja é cuidada com 22 mil membros? Porque entrou lá, eles passam por treinamentos e diz: teu dom é esse? Pisa o pé. Aí manda para a equipe tal, manda para todo mundo trabalhando. Entende? É assim. As coisas mais graves, aí elas são enviadas para o colégio
pastoral. E aí vocês perguntam, e plantação de igrejas? Estão plantando igreja pelo Brasil aí de forma... Porque a base está forte. Plantando igreja fora do Brasil. E esse mesmo pastor, eu ouvi uma fala dele assim, o pessoal fica insistindo para eu plantar igreja em Orlando. Eu falei, eu não vou, porque lá já tem igrejas boas plantadas. Eu vou para onde não tem igrejas saudáveis. Aí eu amei a fala dele. Tem muitas coisas que eu discordo dele, mas eu amei essa fala dele. Eu vou plantar onde tem poucas igrejas saudáveis. Orlando já tem bastante, ele citou algumas. Só um exemplo. Então, queridos, exerça o teu dom, mas não queira assumir o dom do outro. E se tem uma coisa que vocês não terão da minha parte, é obstáculos para que você exerça o teu dom. Agora, se você vier com conversazinha de querer interferir no dom que Deus me deu, aí sim. Aí eu vou dizer para você, ô meu amor, não faça isso não. Exerça o teu dom, tem todo o meu apoio. Mas você quer interferir no dom que Deus me deu, traga ideias, traga interferir, não. Assim se aplica com qualquer outra pessoa. Segunda verdade. A primeira, na igreja ou entre nós, somos todos ministros uns dos outros, agora conforme o dom que recebeu. E fica um reforço para você. 1 Coríntios 12, eu vou ler não. Para você, caso um dia você venha ficar com birrinha, porque ninguém deixou você exercer o dom que você não tinha e achou que tinha, e você ousa dizer, eu não sou mais do corpo por isso. Paulo disse, porque você não é mão, você ousa dizer que não é mais do corpo? Isso no primeiro século já acontecia. Deus colocou a pessoa lá com função X de mão. Ela queria a função de coração. E porque a função de coração não foi dada, aí a birrinha. Eu não faço mais. Nós não temos visto isso acontecer aqui não, é trabalho de prevenção. Agora também se acontecer, meus irmãos, preste bem atenção. São 25 anos de ministério. Eu já passei por todos os desmamamentos. Não tem essa de... Mas é fulano de tal, é ovelha de Cristo. Pode ser general do exército lá fora, vai ter respeito aqui, mas aqui o general é Cristo. O prefeito da cidade está aí, uma cadeira para ele. Mas ali não. Ele vai ser respeitado, vai ser mencionado. O presidente da república chega aqui. O senhor presidente está aí, 1 Timóteo, respeito a ele, mas vai sentar ali. Ali não. A igreja de quem? Do Senhor. Lembro que pastoreei numa igreja no sertão. Assim que eu assumi a igreja, me encaminharam para lá, porque o meu perfil era desse arrojamento e a igreja precisava ser organizada, precisava ser doutrinada. Eu tive a honra de ser o pastor que organizou, que impetrou a bênção, junto com o presbitério sobre o presbítero. Mas assim que eu cheguei, o que acontecia nos aniversários da igreja? Tinha um santo de Deus lá, que era esposo de um membro da igreja, um certo empresário, era esposo do membro da igreja, mas ele não era crente. Só que todo aniversário dava um espaço no culto para ele declamar uma poesia. Aí se aproximou o aniversário da igreja, aí chegou um para mim, membro da igreja. Pastor, assim, o senhor sabe, né? Aqui a gente faz assim, ele não é crente, mas ele é esposo tal, ele é o dono da loja tal. Não estou mentindo não, gente. Carinhosamente eu disse, em outras palavras, vamos ganhá-lo para Cristo. Agora, doravante, não tem mais poesia aqui para ele declamar aqui não. Que é isso, pastor? Mas ela é esposa, eu digo, a gente vai explicar direitinho para ela. Aí tem aquele burburinho, né, gente? Porque a luta de um pastor fiel não é só lutar contra as coisas erradas. É que você acaba recebendo oposição, muitas vezes, de membros da igreja que concordam com coisas erradas. E sabe quando me preocupo hoje em dia com isso?
de coração, zero, desmamado totalmente. Zero mesmo, desmamamento. Aqui não é nem como eu penso, é como o dono dela pensa. E que eu saiba, só tem um, e o nome dele é quem? A própria dele vai citar. Mais forte, porque esse nome é bom, é doce. Não é Teresa Alencar Guerreira? Jesus Cristo. Segunda verdade, que eu não quero segurar vocês muito tempo aqui não. Vamos lá. Segunda verdade, preste bem atenção. Lá fora, onde estão as pessoas carentes de Deus, somos todos missionários anunciando Cristo. Lá fora, onde estão as pessoas carentes de Deus, somos todos missionários no sentido amplo, carentes de Cristo. Agora é claro, existem missionários parciais e missionários integrais. Por exemplo, Silvânia é uma missionária que sempre ela é integral, né, Silvânia? No momento está sem campo, é integral. Mas somos todos missionários no sentido amplo. Todos fomos chamados para testemunhar de quem? De Cristo. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, disse Cristo, agora ressurreto. Portanto, por esta razão, conjunção que liga o que é dito antes com o que é dito depois. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, em razão disso, em virtude disso, vão. Ele não disse isso só para os apóstolos, não. Disse isso para os apóstolos, representando toda a igreja, mas é toda a igreja. E se você quer um reforço, Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E sereis, como consequência disso, minhas testemunhas. Aonde? Ou onde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lá fora, onde as pessoas carentes de Deus estão, somos todos missionários anunciando Cristo. Existem os integrais, existem os parciais. No sentido econômico, os integrais que vivem da igreja para fazer isso, não é? Quem prega o evangelho que vive esses são os integrais, é o meu caso. A Bíblia diz que prega o evangelho que vive do evangelho, os integrais, mas outros Deus não chamou para serem integrais, então tem que trabalhar também para ganhar o pão. Mas estão sendo missionários lá no trabalho, na empresa. Lá fora somos todos. O Ministério Zaqueu, Metade para Cristo, braço número 1, nas ruas, nas praças, na orla de Petrolina, nas universidades. Já começamos, né? Nos presídios. O ano que vem eu quero chegar nos presídios. Como eu não sei. Tem que ser a capelania. Para ser capelania tem que fazer um curso para aqui, para formar mais capelães aqui. Eu tenho um curso de capelão. Eu tenho minha carteira, meu crachá. Mas não dá para eu fazer tudo sozinho. Nem fui chamado para fazer tudo sozinho. Tem que encaminhar pessoas para isso. O outro braço, PGS, pequenos grupos de evangelização. Mas o outro braço é a diretoria e a equipe de apoio realizando evangelização relâmpago nas casas. Evangelização relâmpago nas casas. Como assim, Silvio? O amigo de Maxwell disse: Maxwell, o seu pastor viria aqui com alguns irmãos fazer um culto na minha casa? Na mente dele, né? Aí o diretoria e a equipe, porque não dá para levar toda a igreja. Não adianta, vocês sabem disso. Não dá para levar toda a igreja para a casa de um irmãozinho lá entrar dentro da casa. Aí é um trabalho à parte do PGE. O PGE são 6 encontros ordinariamente. Esse aí não, esse aí são encontros esporádicos. A amiga de Magali, que é um trabalho lá, dentro da casa, não é fora não. Esse é o terceiro braço que eu vou apresentar para a igreja. 2025 chega aí. Agora, esse trabalho aí não é para anular o dia a dia da igreja, não. Não é para anular o dia a dia da igreja. Deus nos oferece oportunidades frequentes no trabalho, pessoas que chegam narrando, homens dizendo: rapaz, estou com um problema com minha esposa. Olha a oportunidade, Fátima.
Mulheres que chegam dizendo, chorando para outra, eu estou com um problema com os meus filhos. São pontes. Você vai na fila de um banco, você vai ali numa clínica, você tem pessoas lá narrando, lambendo suas feridas, oportunidades. Aí você diz, olha, você não quer, domingo vai ter um trabalho na minha igreja, vamos lá, falar em trabalho na minha igreja? Eu já estava pensando hoje, viu? O presbítero Humberto não está aqui não, mas eu vou passar essa tarefazinha para ele. Mas não depende só dele não, depende de toda a igreja. Nós precisamos fazer o ano que vem, no dia 24, uma cantata de Natal aqui, bem pujante para a glória de Deus. Chega de, não, porque quem for viajar, que viaje, que Deus abençoe, mas quem ficar, bora para cima. Ah, pastor, mas tem que ter coragem. Se não tiver coragem, a gente faz uma cantata só com música mesmo. Bora, Paulo, Fabiane. Gente, a cantata de Natal um momento estratégico para você evangelizar. Eu fico doidinho, eu já amanheci hoje um trator, viu gente? O ano nem terminou, eu já estou um trator para 2025. Mas eu preciso descansar, né? O médico passou 5 ml de Benan. Para minha tristeza, eu estou pré-hipertenso. Mas ele disse, mas dá para tirar, viu? Antigamente isso aqui não era hipertensão não, mas avançou. Aí eu já coloco, vou colocar aqui, não sei o que, Benão, o nome do remédio. Isso aqui, 3 dias que eu estou tomando, estou notando um pouco já, como que já estou com minha pressão baixa. Mas eu já me preocupei, gente, porque ele disse, se você anda muito estressado, você se estressa muito. Eu olhei para ele assim e digo, não. Queridos, no pastorado, você não se estressar. Vou cuidar agora da minha saúdezinha agora mais uns 20 dias, descansar uns 15 a 20 dias, que é necessário. Mas o coração já está batendo forte. As notícias boas aí do nosso presbitério, tivemos uma reunião aí recentemente, então vamos lá. Cantada de Natal. Gente, Páscoa. Eu sei que a gente já faz aqui o culto da ressurreição, mas precisamos aproveitar o mês de... A Páscoa vai ser em que mês? Março. Precisamos fazer um trabalho, pegar o mês todinho e abordar a questão da Páscoa aos domingos, convidar amigos, usar a dinâmica aqui. Repito, a liturgia não precisa ser feia não. Existe a estética litúrgica dentro da tradição reformada. Caracteriza o ambiente. Sem fazer palhaçada, sabe? Sem estar aqui trazendo elementos novos. Eu estou falando de didática, de liturgia didática. São João, a gente não pode ver o São João aqui e ficar inerte não. Pastor, o senhor quer levar a gente lá para o parque, como é que chama? Não, gente, não é para o parque não, mas até chegar ao parque, tem uma avenida de gente caminhando, que estaciona os seus carros, é ou não é? Levar a igreja presbiteriana de Campina Grande tem um cordel. São João 1:29. São João 1:29. O que é que diz o Evangelho de João 1:29 na sua Bíblia? E eu estou em contato com o pastor Calvino para ele nos autorizar a trazer para cá, botar o logo da igreja e usar em junho. Entendeu aí, Zaqueu? Entendeu, Silvio? Não pode. Você passa ali nas semanas de São João, é gente para lá e para cá caminhando, gente. E a gente, às vezes, só no aspecto de condenar. Ah, isso é coisa do mundo. Não é do mundo, ninguém vai para lá mesmo, não. Mas tem gente ali precisando ouvir Cristo. Então, aproveitar bem o mês, a semana... Se eu perguntei, a semana da Páscoa, em que mês esse ano? Abril? É abril. Aproveitar o mês inteiro. E não só um dia, um domingo. Tematizar mesmo, para falar da verdadeira Páscoa. Agora o Natal mesmo. O ano que vem, queremos no mês de dezembro, o templo mesmo, sem palhaçada, mas o templo personalizado. Temático. Um bandezão aqui, bonitão aqui, falando sobre Natal. Um exemplo hoje, por exemplo, Natal. Os céus beijando a terra. Todo mundo envolvido, convidando amigos, trazendo amigos. Os 4 domingos aqui de força. Agora, o resultado pertence a quem? A gente prega o Evangelho. A gente prega, o objetivo de tudo isso é pregar o Evangelho. O objetivo é criar pontos para que as pessoas venham. E para que possamos também chegar até elas.
nós temos São João, nós temos Páscoa, 3 datas bem fortes, não é? E nós temos... O que mais, gente? Me ajudem? Natal. Mas eu considero que dezembro, a última semana de dezembro, a gente precisa pensar alguma coisa. Todo mundo, 2025, está almejando algo novo, né? Já pensou? Elaborar um panfleto nosso mesmo, até nisso eu tenho pensado. Elaborar um panfleto nosso mesmo, também para a virada. Pegar o mês de dezembro todinho, os 4 domingos também, e, além do Natal, a última semana da virada. Agora um tema bem voltado para isso. Porque 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Todo aquele que está em Cristo, uma nova criatura, e trabalhar isso. Eis que faço novas todas as coisas, e pregar isso. Ou seja, é você aproveitar as pontes que o próprio mundo oferece. E você passar por ela e dizer, o novo de Deus é melhor. E o novo de Deus é Jesus Cristo. Você quer um ano novo? Deus, Ele está aqui para oferecer um novo para Ele em 2025. Cristo é o novo. Aquele que está em Cristo faz parte agora de uma nova criação. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, ou seja, é uma igreja arrojada. Não é invencionice, não é aqui leva a igreja para plantar, fazer cambalhota aqui, não. É criar pontos para que o evangelho seja pregado. Agora, é o que eu disse. Ministério de canto, Paulo já disse mesmo que coral ele gosta. Não é? Vamos trabalhar mais dueto durante o ano, para esses momentos. Mais dueto, mais quarteto, quem tem da área. Tudo com ordem e decência, sem ferir a nossa liturgia reformada. Jamais, mas dentro dela. Avançar. Quer dizer, eu duvido a igreja fazer um negócio desse, para pregar o evangelho verdadeiro. É aquilo que eu disse. Pode derrubar essa parede aqui. Espaço para mais 200 pessoas. Eu duvido, guerreiro, 2 anos está lotado de novo. Com pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Por último, para encerrar de vez. Lá fora, onde as pessoas carentes de Deus estão, somos o quê? Todos? Trabalho. Por favor, pegue. A gente quer confeccionar também uma porta-panfleto. E a gente quer distribuir para a membresia da igreja, com o logo da primeira. E a gente vai providenciar também o panfleto. Bota dentro do teu carro. Vai abastecer o carro? Vai abastecer o carro? Bom dia, meu senhor, minha senhora. Não precisa ler agora, não. Vai fazer a feira, o caixa. O resultado é com o Senhor, meu irmão. Quantas pessoas se converteram porque pegaram no quarto de hotel aquela Bíblia do Novo Testamento dos Gideões, gente. Está aí o diácono Luciano, que é de dentro, e aqui eu quero parabenizar. Eu posso, Luciano, já? Ou ainda não? Eu posso, como incentivo. Porque eu fiquei sabendo que o presbítero Adoaldo está no processo de ser oficializado com a sua esposa auxiliadora nos Gideões. Ao Senhor toda a glória, gente. Ao Senhor toda a glória. Agora imagine, aí você pensa assim, pastor, mas o pessoal não lê mais não. Até hoje dizem que não lê Gideões, mas até hoje Deus converte pessoas através de um livrinho de Gideões. 50 não vão ler mesmo o panfleto que você vai dar não, meu irmão. Mas vai ter um ali que o próprio Espírito Santo vai botar ele na parede. Aí ele vai mexer para cá, daqui a pouco ele... Gente, o que é isso aqui? E muitas vezes nós subestimamos o poder de quem, gente? Do Espírito Santo de Deus. Não me envergonho do Evangelho, disse Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Pastor, tá bom, você falou que era o terceiro. Agora, preste bem atenção, por último, encerrando. Em todo momento e lugar, somos todos adoradores do Deus triuno. Em todo momento e em todo lugar, adoradores. Tudo isso é para a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí 1 Coríntios 10, 31, Paulo disse o quê? Teresa Alencar.
quer comais, quer bebais, Raquel, carinhosamente Kel, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Em todo momento, em todo lugar, há adoradores do triuno Deus, do Deus triuno ou do Deus tripessoal. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Em todo momento, em todo lugar, há adoradores. Vamos adentrar 2025 com essa consciência? Quero ouvir o amém bem forte. Amém. Vamos. Não é, Nanda? Vamos. E agora, de fato, encerro só comunicando que no dia de ontem ministramos o casamento. Não é mais a mensagem do nosso querido irmão André Félix e Kathleen. Foi um casamento bem reservado mesmo. E vocês entendem isso, graças a Deus. Não é? A igreja é madura para isso. Mas foi uma benção. Lá em Juazeiro, conheci esse espaço bem legal, bem simples, mas bem agradável. Viu o Rancho Jupi, ali na travessia do rodeador de Juazeiro. Foi gostoso, muito bom, feliz, viu? Agora a igreja tem que saber disso, não é? E vibrem. Não vou narrar agora não, mas o ano que vem tem uns 5 casamentos para fazer aqui, meu amigo, dessa igreja. Ao Senhor toda a glória. E ontem também, no casamento, eu olhei para o casal agora casado e disse: ficarei aguardando o batismo dos filhos da aliança. Aí eles sorriram. Eles sorriram e olharam para o Elisomar e Tiala que estavam lá ontem, né? Eles já eram conhecidos antes lá, o Elisomar lá de Juazeiro. Aí Elisomar perguntou: por que você olhou para mim? O pastor falou: filho da aliança. Eu disse: porque eu me inspiro em vocês, rapaz. Então, gente, que bênção. É para comemorar. E aí, tomando assento à mesa, alguém disse assim: pastor, falar nisso, o ano que vem vai ter muito batismo infantil, né? Não é que é? Deus seja louvado. Aí fizemos as contas. E no nome do Senhor Jesus Cristo, isso também é crescimento da igreja. Manda mais, Senhor. Aquelas que estão casadas e querem um filho no seu colo, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Senhor. Nos dê filhos da aliança pela conversão e nos dê filhos da aliança pelo nascimento biológico, adotivo também, é de Deus.